estamos iniciando o seu programa Saldo Extra e hoje num cenário todo especial. É isso mesmo, estamos falando de Brasília, da capital federal, onde são tomadas grandes e mais importantes decisões do nosso país. Você se lembra em quem você votou pela última vez para presidente? É provável que sim. Mas você se lembra em quem você votou pela última vez para senador e para deputado federal? Pois aqui em Brasília estão os nossos representantes, aqueles que estão aqui para tomar as decisões em nosso lugar. Decisões essas que vão influenciar toda a nossa vida. E como essas decisões envolvem a economia, envolvem as finanças, elas têm que ver também com as nossas finanças pessoais. Eis a razão de nós estarmos aqui. Iremos conhecer lugares interessantes e falar com pessoas interessantes, buscando informações preciosas que vão ajudar na administração da nossa vida financeira. Brasília não está apenas a sede dos ministérios e dos escritórios do governo federal. Aqui também está a sede do Banco Central do Brasil, que é parte integrante do Sistema Financeiro Nacional e está vinculado ao Ministério da Fazenda. Assim como todos os outros bancos centrais do mundo, o Banco Central do Brasil é a principal autoridade monetária e o nosso foi fundado em dezembro de 1964. Uma das razões da existência do Banco Central é proteger a sociedade de transferência de recursos para as mãos do governo federal através de processos inflacionários. Por isso, podemos afirmar que uma das razões da existência do Banco Central é proteger o meu e o seu salário. É de responsabilidade também do Banco Central do Brasil estabelecer um sistema financeiro sólido e eficiente para o nosso país. E por isso, assegurar a estabilidade e o poder de compra de nossa moeda, de nosso dinheiro. Aqui nós temos o Museu de Valores, que narra a transformação do nosso dinheiro durante séculos e conta muito da nossa história e da cultura do nosso país. Vamos conhecer o Museu de Valores do Banco Central. Museu de Valores do Banco Central do Brasil. Conhecer este lugar não é apenas conhecer a história da nossa moeda, do nosso dinheiro, mas é também conhecer a nossa cultura, conhecer a história política do nosso país e as várias transformações econômicas do nosso país desde a sua colonização e até os nossos dias. Estamos aqui no Museu de Valores, no Banco Central do Brasil, em Brasília, ao lado do historiador Misael Viana, que trabalha no Banco Central na administração do Museu de Valores, e ele vai nos explicar como funciona o Museu de Valores, vai nos orientar na nossa visita para que você tenha as orientações e, quem sabe, estar um dia aqui pessoalmente também. Misael, é um prazer estar contigo. Gostaria que você explicasse primeiro, antes da nossa visita, como funciona o Museu de Valores, como ele é dividido, as suas salas, etc. Bom dia, Antônio, é um prazer recebê-lo aqui no Museu de Valores. Bom, o nosso museu é dividido em 7 salas, tá, com abordagens diferentes, mas todas conectadas ao dinheiro. Tá? A principal sala do nosso museu é a Sala Brasil, que conta a história do nosso dinheiro, desde o início da nossa colonização até a última edição do nosso sistema monetário, do nosso padrão monetário, que é o real. A gente pode começar pela Sala Brasil aqui, tá bom? Então, aqui nós temos, nesse expositor, uma amostra de algumas mercadorias que no início da nossa colonização aqui não havia presença de dinheiro, não havia dinheiro circulando, até porque a população era pequena e a grande população que era indígena não tinha conhecimento de dinheiro nem fazia uso de dinheiro. Então, as mercadorias funcionaram como dinheiro. Tá? O pau-brasil, nós podemos dizer que foi a primeira moeda, mercadoria da nossa história, que era trocado com os europeus. Havia interesse para extrair dele a tinta, né, e colorir tecidos. Depois do pau-brasil nós tivemos o açúcar, que foi também uma moeda, mercadoria muito utilizada em todo o território. O fumo, o tecido. Entre os escravos se utilizou muito também o zimbo, que era uma espécie de conchinha do mar que era utilizada por eles
como moeda, né, como forma de pagamento, e outras mercadorias, outros produtos, como temos aqui cravo, né, e outros animais também, como boi, né, tudo isso, burro, tudo era utilizado como moeda de mercadoria, como troca, como forma de trocar, havia interesse por aqui. Então, não havia presença do dinheiro nas primeiras décadas da nossa colonização e a mercadoria funcionou então como dinheiro. Ou seja, aquilo que os nossos colonizadores exploraram, que era da nossa própria terra, da natureza, Exato. foi usado como moeda. Foi usado como moeda. Da nossa colonização. Exato. A madeira do pau-brasil, depois o ciclo da cana-de-açúcar, então o açúcar se tornou uma moeda, depois começaram o tabaco, né, o fumo, que era muito comercializado, então tudo isso foi funcionando como muito moeda. E pelo interior, animais como o gado, que sempre a pessoa queria ter uma vaca para dar o leite, né, ou um usava animal de transporte, troca, como né? o burro e outros animais, outras coisas assim, tudo foi utilizado. Tá? Mais para frente, já pela metade do século XVI, começaram a circular, intensificar a circulação de moedas aqui no Brasil. Essas moedas são moedas originais, moedas de 500 anos atrás que estão aqui, não eram fabricadas no Brasil, tá? São moedas que vinham de Portugal ou da Espanha, tá? Mas eram cunhadas lá e começaram então com o surgimento das primeiras vilas, né, no Brasil, a intensificação da população, aumento da população, então tudo isso surgiu a necessidade de circular moedas no Brasil e essas moedas então foram as primeiras que circularam aqui no Brasil, são moedas originais. Ou seja, tá as primeiras moedas que circularam aqui foram dos nossos colonizadores, do nosso né? colonizador, do português. E como havia também um grande comércio internacional, as moedas naquele tempo não tinha assim uma, digamos assim, olha, aqui a nacionalidade é portuguesa, ou não tinha essa ideia de nacionalidade, então a moeda espanhola podia circular aqui, uma outra moeda inglesa também se chegasse circulava aqui da mesma forma. Mas a principal que circulou mesmo aqui foram as moedas portuguesas e depois as espanholas, tá bom? Então, essas moedas não eram fabricadas no Brasil, vieram, né, trazidas pelos comerciantes, pelos os colonizadores. Tá? A primeira moeda fabricada no Brasil, tá, foram cunhadas aqui no Brasil pelos holandeses. Tá? Eles tentaram, como já é sabido, ocupar uma parte do nosso território, no Nordeste, né, eles invadiram, tentando tomar aquilo dos portugueses e sob cerco, né, lutando contra os portugueses contra eles tiveram que fabricar moedas para pagar os seus fornecedores. Então eles cunharam pela primeira vez no Brasil uma moeda que já trazia o nome Brasil. Você pode ver aqui, ano Brasil, 1645. Tá? Essas moedas foram as primeiras cunhadas no Brasil. Mesmo antes dos nossos colonizadores portugueses cunharem dinheiro aqui, eles já cunharam. Essas são as conhecidas obsidionais. Moedas feitas sob situação de cerco, situação de emergência. Então, essas moedas foram cunhadas no Brasil, tanto a de prata quanto a de ouro. Uma curiosidade, Israel, que a diferença das moedas que vinham de Portugal e da Espanha eram moedas redondas, né? E essas aqui, as moedas com um formato diferente. Né? Essas são moedinhas quadradas, né? Mas assim, não é nada de muito curioso para a época. Alguém podia fazer uma moeda quadrada, não fizeram quadrado para diferenciar. Talvez para facilitar o cunho, né? Que um cunho redondo é mais complexo do que um cunho quadrado, talvez. Então, talvez seja mais por isso. Elas saíram quadradas e as portuguesas e espanholas eram redondas, né? Mas essas então são os florins e os soldos. E elas eram de prata e ouro. Os soldos eram de ouro, né? E os florins eram... Sim. Aliás, os soldos eram de prata e os florins de ouro, tá bom? Aqui nós temos então, após praticamente 200 anos de colonização, os nossos colonizadores decidiram que era necessário ter uma fabricação de moeda aqui no Brasil. Então, em 1694, que saiu esse alvará do rei de Portugal, autorizando a construção de uma Casa da Moeda aqui no Brasil. E a primeira Casa da Moeda do Brasil foi, então, instalada em Salvador, na Bahia. Então, aqui nós temos até uma gravura, né, um detalhe feito de que seria Salvador naquela época. As primeiras moedas, então, cunhadas sob a administração portuguesa, as de ouro e as de prata. As de prata são essas aqui, são as famosas patacas. Tá? A primeira série de moedas de prata cunhadas no Brasil foram as patacas. A pataca era uma moeda de 320 réis. Tá? Então, o nome do dinheiro era réis. O padrão monetário, né, do sistema português era o réis. Mas toda moeda tinha uma série, tinha um nome, um apelido. Então, essa foi a série das patacas. Cada moeda de 320 réis era considerado uma pataca. Então, se você tinha 160 réis, você tinha meia pataca. Se você tinha 640, eram duas
patacas, tá? E essa é uma série que mais circulou no Brasil, até 1830 e pouco, né, estava circulando essa série de patacas. Ou seja, de 1694 para cá, com a implantação da Casa da Moeda no Brasil, as moedas que vinham da Europa, dos nossos colonizadores, deixaram de circular internamente. Exatamente. As moedas, depois da criação da Casa da Moeda, foi até autorizado ou ordenado pela administração portuguesa que todas as moedas que estavam em circulação na colônia fossem levadas à Casa da Moeda feita no Brasil para serem recunhadas. Entendeu? Porque eles não queriam essa circulação de dinheiro que não fosse deles. Então, queria criar essa Casa da Moeda para cunhar um dinheiro específico para a colônia. Tá? Daí, até essa Casa da Moeda, ela foi itinerante. Porque não dificultava as pessoas, por exemplo, de São Paulo ou do Rio, levar a moeda lá na Bahia para recunhar. Então, essa Casa da Moeda saiu da Bahia, ela foi para o Rio, do Rio ela foi para Pernambuco, de Pernambuco ela tornou voltar para o Rio e ficou lá até hoje, essa Casa da Moeda. E em alguns períodos da nossa história nós tivemos Casas da Moeda funcionando concomitantemente, até 3 Casas da Moeda, né? Em Salvador, no Rio, em Minas Gerais, tivemos Casas da Moeda no período do ciclo do ouro. E você tem aqui no museu alguma moeda dessa recunhada que a gente pudesse ver? Como funcionava isso? Eu creio que não, nós não temos dessas recunhadas na Casa da Moeda. Nós temos só cunhadas na Casa da Moeda, mas recunhada não. E como é que eles recunhavam? Eles colocavam uma marca nessas? Sim, eles põem uma marca na moeda. Nós temos uma moeda aqui recunhada, que foi cunhada em Portugal, essa aqui, ó, mas essa aqui já foi para aumentar o valor da moeda. Então você vai ver que essa moeda aqui ela foi recunhada. Ó. Aqui tem um cunhozinho, tem uma marcazinha ali, aumentando o valor dela. Ela antes era R$200, depois ela recebe um cunho, marcando que ela vai valer agora 300 ou 400. Então, é possível você recunhar, bater. Como se fosse um carimbo em cima. É um carimbo em cima daquele que já existe. O especialista, às vezes, isso é tão bem feito que às vezes a pessoa nem percebe. O outro predomina tanto, ele tem que procurar detalhes do carimbo antigo. Interessante, tá? Interessante. Essa parte aqui é uma parte alusiva ao ciclo do ouro. Tá? Então, quando no final do século XVII, né, 1690 em diante, começaram a descobrir ouro no interior do Brasil. Né? E o século XVIII foi o grande século do ouro no Brasil. Então, no período do ouro, as nossas moedas começaram a ter características bem distintas, né? Como essa moeda aqui, que é o dobrão de 20 mil réis, que foi a moeda de maior peso que circulou no mundo naquela época. É uma moeda de 53,78 gramas de ouro. Hoje, se você pegar 50 gramas de ouro aí, já vai dar praticamente 5 mil reais. Ou seja, imagina você andar com uma moeda que vale 5 mil reais. Se você perde uma de 50 centavos, você já fica chateado, né? Você perdeu uma de 5 mil, né? Então, essas moedas de ouro, né, são a série dos dobrões. Tá? A série dos dobrões é que você tinha a de 10 e a de 20. Tinha a de 4, tinha a de 8, tinha a de 2, tinha a de 4. Então, essa era o apelido que ela ganhou. E essa moeda também foi a inspiração do arquiteto que planejou o edifício do Banco Central. Ele é um edifício meio quadrado, com 4 torres. Ele se inspirou nessa moeda para fazer a arquitetura. Exatamente. Né? E aqui você pode ver nitidamente a letra M. Isso quer dizer que essa moeda foi cunhada na Casa da Moeda de Minas Gerais. Se tivesse um R seria do Rio, um B seria da Bahia. Então isso para distinguir no período do ciclo que nós tivemos casas da moedas em vários lugares. Tá bom? Aqui nós temos uma outra curiosidade interessante, que é o cara ou coroa. Né, que a gente faz muito jogando a moeda para cima, né? Sim. Então essa moeda aqui foi cunhada em Minas Gerais, tá? E a partir de 1727, e foi a primeira moeda cunhada no Brasil, né? Que trouxe a cara do rei de um lado e do outro lado, obviamente, a coroa portuguesa, é o símbolo da coroa portuguesa. Então daí que surgiu a expressão cara ou coroa. Antes as moedas não tinham a cara de nenhum rei português. Essa foi a primeira moeda cunhada no Brasil com a cara do rei. Então é aqui a série dos escudos, tá? Que estão aqui para o pessoal conhecer. Aqui temos a famosa Santa do Pau Oco, que era usada para esconder, isso tudo é alusivo ao ciclo do ouro, né? Que era usada para esconder o ouro, porque tínhamos o quinto, aqui mais à frente eu vou explicar sobre o quinto, que para não pagar essa quinta parte, o imposto, o cara escondia o ouro ali dentro e ia vender essa imagem, né? Ou vender o ouro em contrabando, e se ele era parado pela fiscalização, não, sou um vendedor de imagens. Mas dentro da imagem tinha ouro sem recolher o quinto. Né? O quinto, que era um controle que a administração portuguesa tinha sobre a produção de ouro.
era um imposto que você tinha que pagar 20% de tudo que você tirasse, você tinha que entregar para Portugal. E como que eles arrecadavam isso? Eles montavam nos centros auríferos as chamadas casas de fundição. E essas casas de fundição, o cara levava o ouro era fundido, tirava-se os 20% de Portugal, fazia uma barra com os 80% do garimpeiro. Essa barra ela era numerada, carimbada, ainda recebia um certificado dizendo que aquele ouro era legalizado. Então ele podia circular com esse ouro, podia comercializar, comprar, vender com esse ouro, que era um ouro legal. Se ele fosse pego com ouro in natura, né, como o cara fazia para esconder, todo o ouro era confiscado. Então era essa forma de Portugal recolher o imposto daquela época. E esse quinto, ele era nesse formato que nós estamos vendo aqui, e ele iria para a corte. Iria para Sim, vai direto para Portugal e, conforme os historiadores sabem, só dar uma paradinha e ia para a Inglaterra. Sim. E ajudou muito a custear a Revolução Industrial Inglesa. Tá? E aí vai. Pois é, quando a gente vai acompanhando então a história da nossa moeda, nós encontramos também a história do Brasil, né? Tá tudo e interligado. Muito da nossa cultura, né? Sim, totalmente interligado, tudo aí a gente está vendo, né? Ligado nas moedas, né? Tá bom? Aqui nós temos outra série de moedas interessante, porque eu te falei ali das patacas. E a pataca era uma moeda cuja base era 320 réis. 320, 160, 80, 40 e 20. Então a divisão dela era essa, tá? E isso dificultava para fazer troco nas minas, onde o cara tinha que comprar uma farinha, um animal pequeno, ele tinha que fazer um troco pequeno. Como ele fazia? Ele não tinha uma moeda mais quebrada do que esta. Então criaram-se a série J. A série J é relativa a Dom José, que era o rei de então. E essa série tinha um valor diferenciado, ou seja, ela era 300 réis, 150, 75. Então isso facilitava para a comercialização, a forma de fazer troco em pequenas quantidades. O cara queria vender uma pequena quantidade de ouro, um pozinho pequenininho lá, então tinha uma moeda num valor, né, mais fácil de fazer o pagamento. Tá? Era uma moeda de prata. A moeda era de prata, era de prata. Perguntar. Então o material que era produzido era prata. Era prata, tá? Era prata. Aqui nós temos então, Tony, a moeda mais importante de toda a moedagem brasileira. Tá? Essa moeda é conhecida como peça da coroação. Ela foi ordenada a sua cunhagem por Dom Pedro I para comemorar a sua coroação como imperador do Brasil em 1822. Tá? Então ele mandou fazer essa moeda e, como você vê lá, a parte de trás da moeda, né, tinha a cara do Dom Pedro, o busto do Dom Pedro. E quando mostraram para ele essa moeda, ele não gostou. E ele mandou parar a cunhagem dessa moeda. Ele não gostou do busto dele, ele estava parecido mais com um César romano do que com um imperador latino. Entendeu? Então ele parou essa cunhagem e só 64 moedas foram feitas. Essas moedas foram distribuídas aos nobres convidados da festa de coroação dele. E ao longo dos anos essas moedas desapareceram. Hoje só se tem conhecimento acho que de 15 ou 16 moedas dessas entre colecionadores do mundo. O Museu de Valores tem 2 moedas dessas, 2 peças, uma guardada em Casa Forte e essa em exposição. É uma moeda de altíssimo valor. Se for feito um leilão dela, feito pela internet, interessa a todos os colecionadores do mundo, tá? E dependendo do seu estado de conservação, porque essa, no caso, é uma flor de cunho, é tal qual foi fabricada, é o estágio mais preservado, aquela que nunca circulou, que nunca foi usada nem nada, né? Essa moeda pode atingir aí tranquilamente 200, 250 mil dólares, né? Num leilão. É uma moeda raríssima e interessante, tá? É uma das preciosidades. É a peça mais importante que nós temos aqui, de todas as moedas que nós temos, mais valiosa, mais importante de todas as moedas de toda a coleção brasileira, entendeu? Não tem moeda mais importante do que essa. Só para a gente se situar com a história de que ano é essa moeda? De 1822, da proclamação da independência do Brasil, né, para a festa de coroação de Dom Pedro I, tá bom? Essa sala aqui ela é alusiva ao período do Brasil Império. Tá bom? A partir de 1822. E o que a gente destaca aqui nessa sala é o surgimento do dinheiro de papel, que até então no Brasil não tínhamos dinheiro de papel, era só moeda. Podemos dizer categoricamente que nos primeiros 300 anos da nossa história aqui, né, de Brasil, de colonização brasileira, não circulou dinheiro de papel. Tá? O dinheiro de papel surgiu basicamente devido à grande falsificação de moedas. O homem detinha mais a tecnologia de falsificar o metal do que o papel. Então vamos introduzir o papel aqui, que já era introduzido em outros países, né? Então aqui na Bahia, principalmente, você pode ver aqui,
houve um grande surto de moedas de cobre falsas. Então o governo criou essa cédula, chamada cédula para o troco do cobre, ou seja, todo mundo que tinha moeda de cobre deveria levar esse cobre até a Casa da Moeda para ser substituído por uma cédula de papel, uma cédula unifacial. Tá? Essa cédula aqui, tem ela aqui também, né? Bem simples, mas assim foi intensificando, isso aqui na década de 20 do século XIX, tá? E 30, 40, na década de 30, década de 40 do século XIX, aí já começaram a surgir umas cédulas mais complexas, com outras, introduzindo outros elementos de segurança, né, nelas. Então aqui a gente vê as cédulas foram evoluindo, essas cédulas aqui já é diferente daquela dali, tá? Você já viu um valor mais estampado, né? Continuam sendo unifaciais, tá bom? Aqui nós temos uma coisa interessante também, que é o Dom Pedro II, né, que se tornou rei, né, imperador muito novo, né, e ele é a personalidade mais representada nas moedas brasileiras, porque ele governou por quase 60 anos, né, então ele quando criança, você pode ver aí, né, quando criança, tem ele mais jovem, adulto, tem ele velho, tem ele é representado nas diferentes etapas da vida dele, ele é uma pessoa representada na moedagem brasileira. Nós vemos então que as nossas moedas também contam um pouco da história política do Brasil, da sim, nossa cultura, com certeza, colonização. É retratada. Aí você vê, você vai ver que quando romper império, vier a república, já vão tentar tirar a imagem do imperador do dinheiro, aí já vão criar a imagem da república, que é uma imagem feminina de uma mulher desenhada, né? Então tudo isso está retratado. Aqui nós temos a série dos cruzados, né? Como eu te falei, o dinheiro brasileiro é o réis até então. Só que a série de moedas tinham apelido, como nós falamos dos dobrões, das patacas. Aqui nós temos os cruzados que vieram substituir as patacas, tá? Só em 1834 que deixaram de cunhar patacas, aquelas moedas de 320 réis, que era a referência. E criaram o cruzado. Então ninguém dizia, naquela época, que eu tenho uma moeda aqui de 400 réis. Ele dizia, eu tenho aqui um cruzado. Um cruzado. Então, tinha 2 cruzados, 3 cruzados e assim falavam, mas o dinheiro era o réis. Tá? Pela relação aqui, um cruzado equivalia a 400 réis. Exatamente. Por isso a razão de 100, 200, 400, 800. Exato. Então, mas o dinheiro, o padrão monetário era o réis. E foi o réis até 1942, tá bom? Aqui as cédulas já vão ganhando mais complexidade, vocês podem ver, já são cédulas fabricadas fora do Brasil, em gráficas com mais tecnologia, né? Fabricadas na Inglaterra, tá? O Brasil já começou a mandar fabricar dinheiro lá fora, porque a nossa Casa da Moeda, então, ela não tinha essa tecnologia de fabricar cédulas, como ela hoje tem e fabrica até para outros países, né? E sempre com a preocupação com a segurança. Com a segurança, a introdução de itens de segurança, né? Melhores nas cédulas, tá bom? Aqui a gente tem a inovação na fabricação de moedas, tá? Isso aqui é interessante, por quê? Porque na medida que o dinheiro passou a ser o dinheiro de papel, seja a moeda fiduciária, a confiança de que aquele pedaço de papel traz o valor, e não mais o valor intrínseco, que era a moeda de ouro, de prata e de cobre, então aquilo que era moeda passou a ser coisa para baixo valor, para troco. Daí a necessidade de se criar ligas metálicas baratas, né? Ninguém vai ficar fazendo moedinha para troco usando ouro e prata. Então aqui já é inovação, no caso aqui, o uso do cuproníquel, né? Do cobre, do níquel, do cuproníquel, ligas diferentes para baixar o custo da produção de moedas de baixo valor. Aqui nós vamos entrar então na parte do Brasil República, tá? E como eu te falei, na República eles acabaram com a imagem, tentaram romper com a imagem do imperador. Não queremos mais império, vamos acabar com a imagem do imperador. Então criaram essa chamada efígie da República. Tá? É uma imagem alegórica, não é ninguém, é inspirado lá numa revolucionária lá da Revolução Francesa, né? Mas não é ela, é simplesmente uma imagem feminina que representa a República. E até hoje você tem, nas moedas e nas cédulas, uma imagem que às vezes até é meio digitalizada, parecida até com imagem masculina, mas é a imagem de uma mulher que representa a República. Tá? Então isso para romper com a imagem do Dom Pedro II, que representava, tá, o Império, né? Aqui então as primeiras cédulas da República, e nós temos aqui uma cédula interessante, que é essa aqui, dali, que é a cédula de maior valor de face da história do Brasil, tá? Ou seja, é o famoso 1 conto de réis, tá? Você já deve ter ouvido falar de 1 conto de réis. 1 conto de réis quer dizer 1 milhão de réis. Nós nunca tivemos uma nota de 1 milhão, tá? Só mesmo no período do réis, tá bom? Ou seja, nós chegamos a ter, na época do Cruzeiro Novo, né, uma nota de 500 mil cruzeiros novos, de 500 mil, ou seja, meio milhão. Essa aqui era 1 milhão, tá?
Isso está aqui em exposição. está aqui em exposição, original, né? A cédula está aí para as pessoas conhecerem. Tá? Então aqui na parte do Brasil República, nós temos aqui a comemoração do primeiro, né, dos 400 anos do Brasil, foram lançadas moedas comemorativas também. Temos aqui outra coisa interessante que é o tostão, que o tostão é uma moedinha que a gente usa essa expressão tostão para se referir a uma moeda de baixo valor e que também foi usado até no popular para se referir a alguém. Você quer falar que um cara é ruim ou não vale nada, você fala que cara não vale um tostão furado ainda, porque furava para fazer um pingente, né? Aí que não tem valor mesmo, né? Ou quando o cara é muito pobre, o cara não tem nenhum tostão, não tem nem tostão. Então, o tostão era uma moedinha de 100 réis. Tá? Era baixíssimo valor. E a imagem na moeda, no verso da moeda, a imagem da mulher representando também a imagem da República, da efígie da República. Isso permanece até hoje, tá? É uma coisa que nós temos até hoje em algumas moedas. Você pode olhar, às vezes você tem uma imagem que é a imagem da República. Eu não sei se eu tenho alguma aqui que tem a imagem da República para te mostrar. Aqui tem, ó. Sim. Deixa eu ver se essa tem. Tem, essa aqui é a imagem da República. É a imagem de um nessa moeda de R$1 tem a imagem da República. Nessa aqui deve ser outra coisa, que às vezes ela é alusiva a algum evento, alguma coisa não tem, mas muitas têm a imagem da República até hoje. Nas cédulas tem, nas cédulas todas tem, tá bom? E então aqui, ó, dá para vocês terem uma ideia até quando foi o réis, que o réis foi até 42, e ali em 42 começou então a história do Cruzeiro. E de 42 para cá, nós tivemos uma série de mudanças no padrão monetário. Isso devido às crises inflacionárias que foram intensas, né, ao longo desse período. De forma que, ao longo da nossa história, nós tivemos ao todo 9 padrões monetários distintos, contando com o réis. O réis, o Cruzeiro de 42, em 67 o Cruzeiro Novo, em 70 voltou a ser Cruzeiro, em 86 virou Cruzado, 89 Cruzado Novo, depois entrou o Collor, voltou para ser Cruzeiro, que ele não gostava do nome Cruzado, e depois em 93 o Cruzeiro Real e em 94 o Real, que está até hoje. Então nós tivemos 9 padrões monetários ao longo da nossa história, estão todos aqui, e ali na sala Emissões Banco Central eu posso te mostrar melhor essa mudança dos padrões monetários, tá bom? Ok. Semana que vem